vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom voltar aqui a falar um pouquinho mais sobre as minhas experiências, para a gente ter o nosso café com conselho. Já estou aqui com tudo preparado, vamos chegando, vamos começar aí a nossa troca antes do jogo, que hoje tem jogo, né? Quem aí tá animado, diz para mim. Tudo bom, Silvia, sua linda? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tá preparada, animada aí para o jogo? Como que estão os preparativos? Aqui já tá tudo agitado, a rua fica diferente, as pessoas mudam de comportamento em dia de jogo, não? É muito interessante isso. Bom, quem tá chegando aí, vai convidando pessoas também, manda aí o aviãozinho para que mais pessoas participem. Eu sei que tem gente que o Instagram não entrega, né, o conteúdo, então já pode... Obrigada, Silvia, somos lindas. Já compartilha aí com as pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre o tema. Hoje eu vou trazer um pouco aqui, dentro desse tema, o que eu vi nesses últimos dias na mentoria que eu faço parte. Então, quem está chegando aí, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Silvia, novamente. Bem-vinda, Rita. Muito bom ter você aí também. Saudade de te ver. Manda aí para pessoas que você conhece essa live, compartilha com pelo menos 3 pessoas para ajudar o Instagram a entregar mais, para a gente poder trazer mais pessoas aí que querem crescer sua empresa e não sabem o que está atrapalhando, o que está impedindo a empresa de crescer. Bom, agora eu quero entender quem aí deseja ter uma empresa milionária, quem aí deseja ter uma empresa que fatura todos os meses e que você consegue ter a tranquilidade de saber que tem caixa. E, com isso, fazer a empresa crescer. Quando a gente começa uma empresa, a nossa principal preocupação é sobrevivência, né? É a gente fazer dinheiro para viver do negócio. Só que chega uma hora que a gente precisa sair desse lugar. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, quem deseja evoluir como empresário, como empreendedor, comenta aqui para mim o eu, que eu já vou entender que você tá nessa pegada, para poder trazer aí algumas questões mais direcionadas, tá? E eu vou pedir para vocês, para essa live ficar legal também, ficar melhor, né? Até para mim e para vocês, cada insight que eu falar aqui, que você olhar e falar, poxa, valeu estar aqui porque eu tive um insight agora, reage aqui para mim, para eu entender que fez sentido para você, tá? Pode subir um foguinho, pode subir um coração, não tem problema. Mas eu quero que você reaja quando você tiver um insight, porque aí eu sei que essa live é contribuição na sua vida. Essa live, inclusive, eu fiquei na dúvida se eu manteria hoje por conta do jogo. Mas, nas minhas orações, eu recebi o comando que eu devia manter a live de hoje. Então, se você está aqui, é porque você precisa ouvir o que eu vou dizer. Seja bem-vinda, Thaline, sua linda, maravilhosa. Espero contribuir com você também. Então fala para mim agora, por que vocês acreditam que a empresa para de crescer? O que vocês acreditam que faz com que uma empresa não cresça, que faz com que uma empresa trave o seu crescimento? Põe aqui nos comentários para mim, para eu poder entender a visão de vocês nesse tema. Existem alguns fatores fundamentais que travam, que realmente impedem a empresa de evoluir, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu quero ouvir vocês e entender. Bem-vinda, Dani! Quero ouvir de vocês, na visão de vocês, o que vocês acreditam que impacta para a empresa crescer. Comodismo do empresário faz sentido. Vamos entrar nisso, Thaline. Vamos entrar nisso já já. Então, para Thaline, o que impede uma empresa de crescer é o comodismo do empresário. Acredito que é aquela visão de manter aquele status, né? Ele chega até um patamar e aí ele decide que não vai mais para frente, que ele para ali. Provavelmente é nesse sentido que você quis dizer, né, Thaline? Quem chegou depois, a gente fez um combinado aqui. Quando eu falar alguma coisa que gerar um insight, você vai reagir. Você vai subir aqui um foguinho, um coraçãozinho, para a gente entender que fez sentido. E para você estar com estado de presença aqui, prestar atenção no que a gente vai trocar. Outro combinado que eu fiz aqui com o pessoal foi, manda essa live para pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre esse assunto.
para a gente poder alcançar mais pessoas, porque o Instagram não entrega para todo mundo, tá? O Kelvin trouxe investimento, o que impede é investimento na parte da gente, treinamento, capacitação, também. Mas tem outra coisa antes, tá, Kelvin? Mas isso sim interfere. Tanto o comodismo do empresário, como a Thaline falou, e a falta de investimento na parte de gente, capacitação de pessoas. E aí o que acontece? Quando a gente vai para esse lugar, a primeira coisa que eu quero trazer, né? Você que já está aqui e que tem a sua empresa, você já está rompendo um padrão, tá? Então você está aí fazendo diferente da maioria das pessoas. Só por isso você já é diferenciado. Então eu também quero te elogiar, te reconhecer, porque você tomou uma decisão diferente da maioria da sua família, provavelmente, e da maioria das pessoas que você convive, tá? Porque empreender é uma competência de vida. A Sabrina, minha mentora, fala que empreender não é abrir uma empresa, é uma competência de vida. E quando você vai no dicionário, é isso que tá lá. Só que a mentalidade comum do brasileiro é acreditar que empreender é ter uma empresa. Então, quando você decide ter uma empresa, você já sai da maioria das pessoas. Você já se torna um grupo menor. Por quê? Porque você vai aprender coisas, vai desenvolver habilidades que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Então, só por isso você já deveria se reconhecer aí como um vitorioso. O ponto não é só sobre ter um novo CNPJ. Existem outros fatores importantes para você acompanhar e observar na sua empresa para que ela cresça. Dani trouxe aqui, o que impede é ter mente só operacional, não pensar na estratégia e no planejamento. Isso aí, Dani, mentalidade. Isso aí. Isso também faz muita diferença para a empresa crescer. E aí, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente está falando de um negócio, empreender é para poucos. Primeiro, exige assumir riscos. E a maioria das pessoas não está disposta a assumir riscos. A maioria das pessoas quer estabilidade, quer segurança, quer saber o dinheiro certo que vai ter na conta no fim do mês. E quer trabalhar pouco para isso. Então, quando você decide abrir a sua empresa, você já, de largada, está assumindo um risco que a maioria das pessoas não assume. Que é o risco de trabalhar o mês inteiro e de repente não saber quanto vai ter na conta. Qual é o ponto? Você começa esse ciclo do seu negócio. E aí você se depara com algumas coisas que quando você não era empreendedor, quando você era funcionário, você não precisava se preocupar. Você começa a ver que você tem todo o tempo do mundo, só que ao mesmo tempo esse tempo não rende. Bem-vinda, Fabrine! Fabrine, gente, maravilhosa, cuida da minha saúde, me ajuda a ter energia para fazer tudo que eu preciso e muito mais. Fabrine, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A hora que você vai para esse novo mundo, primeiro, existe uma mentalidade coletiva que empreender é difícil. Existe uma outra crença coletiva que empreender é solitário. Aí você já sabe que você vai ficar sozinho e que vai ter dificuldade. Só que você tá muitas vezes na criança emocional, isso aí, Fabrine, cuidamos uma da outra. Você tá na criança emocional. Quem é a criança emocional? É você agindo de forma impulsiva, é você agindo de forma inconsciente, sem avaliar as consequências das suas ações, sendo imatura nas decisões ou nem decidindo nada. Isso é a criança emocional. E aí, quando você está nesse lugar, o que vai acontecer? Você começa a acreditar que crescer a sua empresa é só sobre vender mais. E qual é o ponto? Em um estágio do seu negócio, realmente, vender mais é essencial, porque sem vendas não existe uma empresa. Isso é fato. Acontece que você começa a estabilizar a sua empresa. E aí você olha e fala, eu quero mais. Só que você está preocupado em pagar a conta. A empresa que existe para pagar suas contas, ela é um caixa eletrônico, ela não é um negócio. E isso muda tudo.
Porque quando você entende que o seu CNPJ tem uma vida própria e tem responsabilidades que vão além de suprir você, ele tem um papel social que é gerar emprego e renda para pessoas e levar assim mais prosperidade para a sociedade. Quando você entende isso e para de se preocupar em pagar suas contas, você dá mais um passo para o seu negócio crescer. A maioria dos empreendedores não vende, não tem estabilidade de vendas porque não tem liderança pessoal, porque não sabe controlar a agenda, porque vende quando quer, faz reunião de vendas quando quer, não tem controle financeiro, não tem controle de vendas, não tem controles. E isso eu aprendi no meu primeiro ano empreendendo. Esse é o segundo ano que eu estou no meu negócio. O que eu mais aprendi é que quanto mais eu olho para essas coisas, melhor eu me torno. Por quê? Porque mais clareza do que eu faço, como eu contribuo para o meu cliente, quais são os pontos que eu preciso olhar na minha empresa como prioridade, eu tenho. E se você não tem isso, você vai ficar rodando, achando que o problema da sua empresa e o que está impedindo a sua empresa de crescer é vender mais. As meninas trouxeram aqui antes, que elas já têm um nível de consciência maior, a questão da mentalidade, a questão de foco no comodismo, de sair do lugar de conforto. O Kelvin trouxe aqui a capacitação. A capacitação vai lá na frente, porque qual é o ponto? O que impede a empresa de crescer é a falta de visão do empreendedor. Porque muitas vezes ele tem um negócio para se sustentar, e aí ele contrata pessoas com muito medo, mas fica junto com essas pessoas lá, enfiado no operacional. Ele não é uma mente pensante no negócio dele. E aí o que acontece? A empresa não vai crescer por osmose. Chega uma hora que ela pode parar de crescer e ela pode quebrar. Inclusive, esse é um tema que eu vou trazer muito em breve. Empresas que quebram faturando. E por que isso acontece? Porque muitas vezes na sua crença de que é o dinheiro a questão, é a venda a questão, você vai se matar de trabalhar para vender. Só que é só você que entrega. E aí você vai e morre na entrega. E aí você fica oscilando no processo. Então qual é o ponto? O que você precisa para sua empresa crescer, antes de tudo, é definir que você tem uma empresa. Porque enquanto você não entender que você tem uma empresa, você tem um CNPJ, que é uma entidade social diferente do seu CPF, você não vai crescer essa empresa. Porque o seu CNPJ não é o seu emprego, ele é o seu negócio. Então, o primeiro ponto que impede uma empresa de crescer é a mentalidade de achar que porque tem esse CNPJ é o seu emprego. A empresa não vive sem você. E esse é o desafio que a gente vive no início do negócio. Porque a gente acha que sem nós o negócio não anda. Em algum momento isso é verdade, porque você só tá você. Só que a partir do momento que você tem, por exemplo, um contador, você já não tá mais sozinho. Então, quem é MEI, eu já preciso trazer o alerta. Se você é MEI, você não vai crescer o seu negócio, porque ele já nasceu para ser escasso. Ele já nasceu para ser limitado. O MEI tem um teto. O MEI, ele tem um limite de faturamento que você pode alcançar. E se você passa desse limite, você paga multa. Enquanto um CNPJ é ilimitado. Você muda de regime tributário, mas você não paga multa. Então, o primeiro passo para você fazer a sua empresa crescer é trabalhar a sua mentalidade e entender que você não tem um emprego chique agora. Você tem uma empresa que depende da sua visão, do seu desenvolvimento para você ir mais longe. Que bom, Fabrini, é isso. Verdades que mudam o nosso jogo. É isso, essa é a ideia. E eu ouvi essas verdades lá atrás, né? Mas eu trago muito isso para os meus clientes também aqui no programa de aceleração. Porque não adianta você olhar o CNPJ e falar, nossa, eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa. Só que você tem uma mentalidade que nada funciona se não passar por você. Então você está sendo igual um funcionário CLT, operacional, que está ali apertando botões, que está ali fazendo uma tarefa rotineira. E você precisa entender qual é a sua responsabilidade nesse negócio. E muitas vezes a empresa para de crescer ou nem chega a crescer
Porque o dono não larga o operacional. Mas ele não larga o operacional porque tem ganhos por trás. É gostosinho, é confortável, ele conhece e ele não precisa se expor. E aí isso faz o dono da empresa continuar no operacional. Porque a gente não faz nada sem ganho secundário. Tudo que você faz, mesmo uma situação ruim, você tem ganho oculto aí, ganho inconsciente. E aqui é onde eu pego os meus clientes pecando. Porque eles acreditam que o problema é que eles precisam contratar e não acham pessoa qualificada. Só que a verdade é, eles não se qualificam para avaliar quem é qualificado. Eles querem uma pessoa que faça o que eles não fazem. Eles querem contratar uma pessoa com salário de R$3.000 que haja na empresa com mais comprometimento e envolvimento do que ele, que é o dono. Gente, isso é incoerente, isso não vai acontecer. Então, muitas vezes, o próprio empresário é quem está impedindo essa empresa de evoluir, pela falta da mentalidade de crescimento dele. Porque a empresa vai até onde a sua visão alcança, como diz a minha mentora Sabrina. E cada vez mais eu vejo isso, de quanto é importante você desenvolver uma visão de longo prazo, uma visão de além do alcance, como diz Thundercats, para você poder levar as pessoas nesse lugar. Agora, se você, como empreendedor, como empresário, tá junto com o seu time, olhando para dentro do buraco, para onde é que você acha que você vai levar a sua equipe? Você acha que vai ter um ser iluminado que vai ir contra você, na sua empresa, querendo levar a empresa para longe, se você que é o fundador tá olhando para o buraco? Isso não vai acontecer, gente. É aí que muitas vezes o empreendedor erra, porque ele quer contratar alguém que faça o que precisa ser feito no lugar dele. Ele quer alguém que faça o trabalho dele. E isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, você muitas vezes não é bom, por exemplo, como o Kelvin trouxe ali, na capacitação de pessoas. Você sabe que precisa desenvolver pessoas. Você vai contratar um fornecedor que faça isso para você. É diferente. Agora, você como empreendedor, quer contratar um cara que você vai pagar R$3.000 de salário e quer que ele resolva todos os problemas da empresa que você, que é o fundador, não consegue resolver? Porque você não enxerga? Vamos acordar, né, gente? Então, esse ponto é o mais importante. Muitas vezes você está sendo o gargalo que está travando a sua empresa. Por quê? Porque você não está olhando para isso. Mas eu vou aliviar. Eu vou aliviar um pouquinho, que eu sei que isso incomoda. Às vezes, isso está acontecendo porque você não conseguiu encontrar o caminho para chegar onde você deseja. Porque você nem parou para olhar o que você deseja. Você está no automático, só fazendo, só fazendo, só fazendo. E qual é o risco quando você está nesse lugar? O risco é você continuar andando em círculos. E você cansar, e você desistir. Faltando só isso aqui para dar certo. Então, o primeiro passo é você olhar para o seu passado. Porque quando a gente vai empreender, parece que a nossa mente anula toda a nossa história. E isso é um engano, então a gente precisa sair desse lugar. E cada um leva o seu tempo para viver esse movimento. Mas o que eu vou trazer aqui para você é, lembre agora, pega uma folha de papel depois da live, mas anota agora para você fazer. Anota na sua trajetória de vida todas as conquistas que você teve até aqui, tudo que você já realizou. E quais foram os desafios que cada conquista levou você a superar. Porque não existe uma conquista sem um desafio. Então pare e pensa nas conquistas. Olha, quais desafios você precisou superar para ter essa conquista na sua mão? E qual foi a habilidade que você desenvolveu para chegar nesse lugar? Por que esse exercício é importante, Alcione? Porque às vezes o que está fazendo você travar o crescimento da sua empresa é você achar que você não tem competência para isso. Porque você está olhando só agora para o que você não sabe.
Só que quando você olha para o seu passado e vê quanta coisa você conquistou e realizou, você começa a ver o quanto você é capaz, o quanto você pode fazer mais. E isso vai te dar segurança interna, confiança para continuar. Quando a gente vira vou trazer a CLT como exemplo, né? Embora a minha última experiência profissional, eu era PJ, mas era um PJ com cara de CLT, com horário fixo, vínculo, etc. Quando você sai de ser funcionária de alguém para fazer o seu negócio crescer, é como se a sua mente apagasse toda a tua história, tudo que você viveu. É como se agora você estivesse num lugar que você não sabe quem você é. E aí esse exercício que eu te passei agora ajuda você a resgatar isso. Porque aí você vai pegar todas essas habilidades e você vai ver onde você pode usar isso no seu negócio. Porque a verdade é que o que impede a sua empresa de crescer é a sua falta de visão. E por que você não tem visão? Porque você não consegue se enxergar lá na frente. E por que você não consegue se enxergar lá na frente? Porque você não olhou para o seu passado para ver de onde você veio e onde você está agora. E eu faço muito esse exercício. Quando eu olho para minha adolescência e olho para hoje, eu falo, cara, de onde eu vim? Eu rompi muitas barreiras. Eu venci muitos obstáculos. E nada vai me parar. Porque eu já entendi até onde eu posso ir. Bem-vinda, sua linda! Bem-vinda, Marluce, seja bem-vinda. Que bom que deu para você participar. Então, faça esse exercício de olhar a sua jornada. Porque às vezes o que está te faltando para ir para o próximo nível na sua empresa é a confiança em você mesmo que você pode. E você às vezes não vai conseguir essa confiança olhando para o seu presente. Você vai precisar olhar para o seu passado e ver quanto você já se superou, quanto você evoluiu para chegar até aqui, tá bom? Então faça esse exercício que vai te ajudar. Outra coisa que é importante você ter clareza, para a sua empresa crescer, não é só sobre vendas. Eu tenho clientes que me contrataram, que estão vendendo todos os meses e que estão com a empresa ali no gargalo. Por quê? Porque eles estão morrendo no processo. E por que estão morrendo no processo? Porque estão ocupando a cadeira do técnico, que faz o que sabe, que domina o processo, que sabe o que tem que entregar e que acredita que é mais fácil fazer do que ensinar. Bem-vindo, Daniel. Muito bom ter você aí também. E aqui, Kelvin, entra o que você falou no início. O capacitar, o treinar, só vai acontecer quando você, como empreendedor, entender que você vai mais longe se você tiver pessoas com você. Porque como eu vi na última semana, a sua empresa não é você. E se você acredita que você não tem um negócio, você tem um emprego com CNPJ. Dói, né? Eu sei. Ouvi isso, doeu também. Graças a Deus eu já estou num outro patamar de desenvolver a mentalidade, de ir para um movimento, de sair desse lugar. E eu não me vejo como eu presa. Porque eu tenho contador, eu contrato fornecedores, então eu já estou com uma cabeça mais livre nesse sentido. Mas eu sei que para muita gente contratar fornecedor, contratar parceiro, trazer funcionário é um tabu, é um dilema. E sabe por que isso acontece? Porque você não sabe nem o que ensinar essa pessoa. E por que você não sabe o que ensinar essa pessoa? Porque você é executor demais. E às vezes o que quebra a empresa é você ser executor demais. Porque você não olha a visão de guarda-chuva que eu falo, que é olhar de cima a situação. Você fica olhando de dentro do buraco. E quando isso acontece, quando a gente está dentro do buraco que a gente olha para baixo, o que acontece? A gente só vai cavar mais fundo. Precisa ter alguém que olhe para cima, para olhar e falar, tem luz lá em cima, vamos sair daqui. E essa pessoa precisa ser você. E se você não faz isso, você quebra a sua empresa. Porque não adianta também você contratar, você falar, não, Alcione, isso não é para mim, que eu já tenho 4 pessoas que trabalham para mim. Legal, o que elas fazem?
Ah, elas fazem uma coisinha ali, qual que é a responsabilidade de cada uma? Ah, não tem isso claro. Então, isso vai dar muito ruim. Eu tenho algumas reuniões com pessoas que eu tenho feito aqui, que eu ouço muito isso. Não, eu tenho aqui meu funcionário, mas eu tô tendo dificuldade para manter a pessoa nesse cargo, por isso, por aquilo. E aí eu pergunto, tá, quando foi que você desenhou as responsabilidades dessa função? Responsabilidades da função? Mas a pessoa não já chega sabendo o que ela tem que fazer? Olha isso. Então você no seu negócio precisa ter muito claro o que você espera de cada pessoa em cada cadeira ocupada. E aqui vem um alerta que eu fiz uma reunião esse fim de semana e falei, meu Deus, a gente precisa trazer essa clareza. Às vezes você tem uma empresa que já está rodando, que você já tem time há algum tempo, e tem aqueles que vieram com você no começo, e agora você quer ir para o próximo nível na sua empresa. Você, como dono do negócio, precisa ter muito claro o que você espera de cada posição no seu negócio. Aqui eu entro muito com uma metodologia que eu uso, que é uma metodologia americana, de encontrar o jogador nível A. É aquele cara que ele sozinho vale por 10. Ele faz o que a maioria das pessoas não faz. E não é porque ele tem espírito de dono, não. É porque ele é acima da média. Aí você pode virar para mim e falar, não, Cione, mas com a força de trabalho tão ruim como tá, vai dar muito trabalho achar esse cara. Na verdade, esse é o trabalho. É você buscar esse cara. Porque se você tem 3 desse com você, você se torna imbatível no seu negócio. Qual é o grande problema do empreendedor? Ele vai contratar, ele traz qualquer um, porque ele só quer tapar o buraco que tem na empresa. Ele não define papéis e responsabilidades, ele não define entregáveis mínimos que essa pessoa tem que entregar no tempo de experiência, e aí ele fica no feeling, levantando o dedo para cima para ver se a pessoa deu certo ou não deu. Esse é um erro. O outro erro, ele vai crescer a empresa. Aí ele pega alguém que está na empresa, desde que a empresa foi criada, e porque confia nessa pessoa, coloca ela numa posição que ela não está preparada. E qual é o problema quando você faz isso? Você ferra o seu negócio e você acaba com a carreira dessa pessoa. Por quê? Você ferra o negócio porque você põe uma pessoa despreparada numa cadeira que ela não deveria ocupar. E aí você se frustra esperando um resultado que não vai vir. Você não se preparou para treinar essa pessoa nessa cadeira, para definir o que você espera que ela entregue nesse lugar. Aí a pessoa nesse lugar se sente pressionada, porque ela sabe que você espera mais, mas ela não sabe o que mais. E aí ela vai se matar de trabalhar para te entregar. Tá vendo o tamanho do buraco que a gente está se enfiando? Como que a gente muda isso? Você precisa trazer uma cultura de resultado no seu negócio. E aqui eu não uso o termo alta performance, porque não tem nada a ver com alta performance. Tem a ver com resultado. E como eu crio uma cultura de resultado numa empresa? Definindo entregáveis. Então, você precisa trazer quais entregáveis você quer em cada função. Vou beber minha água aqui e me diz, gente, tá fazendo sentido aí para vocês? Qual foi o principal insight até agora aí? Ou tem alguma dúvida nesse tema? Manda aqui no comentário para mim. Beber uma água que eu tomei café, pro nosso café, e aí dá sede, né? Então, o que acontece? Você precisa desenhar muito bem cada caixinha na sua empresa e entender quem é a pessoa que deve ocupar esse lugar. E como que eu defino quem é essa pessoa, Alcione? E isso vai te ajudar a tirar o medo de contratar, tá? Que eu sei que você tem medo de contratar muitas vezes. Que bom, Daniel, fico feliz. Ganhei o dia. Se pra você tá fazendo sentido, que você tá num processo aí que já passou essa fase, tô muito feliz, ganhei o dia. Bem-vinda, Rose. Que bom, Dani, fico feliz que pra você também tá fazendo sentido. Então aqui, o que a gente faz para acertar melhor na contratação? Você precisa pegar aquela cadeira que você vai contratar, você vai ter a ajuda de uma recrutadora para te ajudar a achar as pessoas, mas não adianta contratar uma recrutadora se você não tem um RH, se você não tem isso que eu vou te falar aqui muito claro.
você precisa entender qual é o comportamento que você busca da pessoa que vai sentar nessa cadeira. Em que sentido? Eu quero uma pessoa que saiba se relacionar bem, eu quero uma pessoa que seja orientada para resultados, eu quero uma pessoa que consiga superar dificuldades sem mimimi. Um exemplo. Aí você vai olhar que competências essa pessoa precisa ter. Aí nas competências a gente vem, bom, ela precisa ter inteligência emocional, ela precisa ter liderança pessoal, precisa trabalhar bem o relacionamento interpessoal, precisa ser uma pessoa orientada a resultados, que gosta de desafios, adaptável, resiliente. Pronto, já tenho aqui algumas coisas mais de comportamento para eu olhar para essa posição. Por quê? Qual é o maior erro da maioria dos empreendedores e das empresas em geral? Quando eu fui RH em empresa grande também, eu mudei uma empresa, uma holding, trabalhando a cultura a partir desses pilares que eu estou falando para vocês. O maior erro é contratar pelo técnico, porque no final é o comportamento da pessoa que diz se ela dá certo ou errado no grupo. Então, você precisa primeiro definir que comportamentos você quer enxergar nessa pessoa. E aí, a partir disso, você vem depois com a parte técnica. Por quê, gente? Parte técnica eu ensino. Comportamento e caráter a pessoa tem ou não tem. Então, por exemplo, eu contratei, teve uma fase que eu precisei trazer um outro BP de RH para minha unidade em Santa Catarina. A BP antiga era desorganizada, tinha várias questões. E eu queria uma pessoa, o oposto. Primeiro eu desenhei o mapa daquela posição, olhando comportamentos e competências. E aí foi mais fácil na entrevista eu achar a pessoa certa. Eu tive 3 finalistas. Desses 3, a gente trouxe a primeira. Deu muito ruim. Minto, essa outra foi para outra vaga. Tô trazendo exemplo, lembrando da pessoa, mas foi para outra vaga, que foi uma que deu errado. Já falo dela. Aí, tinha 3 finalistas. Aí eu fui fazer a última entrevista. Entrevista no meu método, né? No método que eu uso do A-Player, que é o jogador nível A. E aí, adivinha? Eu descubro que só um era esse A-Player. E aí eu falei, não, é esse cara que eu vou levar para a final. Resumo, deu certo a contratação desse menino. Ele ficou na empresa por 4 anos. Eu saí da empresa, ele continuou lá mais 2 anos. Aí agora ele saiu e ele é tão bom que ele foi para uma concorrente da nossa indústria lá, que é multinacional. Ou seja, ele não é pouca coisa. Entende? E os outros que eram finalistas, eu acompanhei a jornada deles. Continuaram trabalhando em empresa pequena lá da cidade. Só tô trazendo esse exemplo para você ver como você precisa buscar aquela pessoa diferenciada. E aí, por que isso não acontece às vezes na sua empresa? Porque você tem medo de trazer gente melhor que você. Você acredita que se trouxer gente diferente de você, vai dar errado. E aí, qual é o problema? A empresa não é você. Bem-vinda, Babi. Bem-vindo, Ricardo. A empresa não é você. A empresa é um grupo econômico que precisa ter pessoas melhores que você. Porque lembra, o papel do líder é inspirar, motivar, conduzir. Não é fazer pelas pessoas. Então, você tem a visão do todo. E é você que vai levar... Bem-vinda, Malu. É você que vai levar as pessoas para longe. Só que se você contrata só os mini-mi, as pessoas exatamente iguais a você, elas vão ficar no técnico, vão ficar enfiadas no buraco, igual você tá. Então, esse é um ponto que te impede muito de crescer o seu negócio. E a sua mentalidade escassa, de às vezes ter dó de pagar o salário que a posição exige. Mas o principal na mentalidade escassa é acreditar que a empresa existe só para pagar suas contas. É aqui que trava a empresa. E o que eu aprendi ao longo do caminho, tanto com a minha jornada na CLT, como agora na minha jornada empreendedora. Enquanto você não lidera a sua vida
não vai onde os seus olhos estão te levando, ninguém vem com você, porque o sonho é seu. O seu negócio nasceu para atender uma necessidade que existe no mundo. E você tem uma visão de onde a sua empresa pode chegar, ou pelo menos deveria ter. Se você não tem clareza dessa visão, a gente já tem um problema aí. E aí o exercício que eu proponho para você é que você se desafie. Até onde eu quero ir com o meu negócio? E não é sobre você conseguir ou não agora, é sobre desejo. Outra coisa que atrapalha bastante o seu negócio é você não liderar. É você acreditar que você traz as pessoas para dentro e o grupo vai se organizar. Não é assim que funciona. E uma cultura de uma empresa bem estabelecida, ela começa com cada coisa no seu lugar. Você é o guardião da cultura da sua empresa. Cultura é o jeito de ser e fazer as coisas. E não ter clareza disso não significa que não exista uma cultura na tua empresa. Então aqui também vem o que a Thaline falou lá atrás, que muitas vezes a comodidade do empresário é que faz a empresa travar e não crescer. Aqui entra o desafio de colocar no papel o que está na tua cabeça. Você precisa ter clareza de quais são os inegociáveis da sua empresa, quais são os valores que sua empresa vai se guiar, qual é a missão do teu negócio, quais são os comportamentos que você aceita e que você não aceita na tua empresa. Os inegociáveis, tudo isso, gente, é cultura. Às vezes não está escrito, mas ela já existe. E se você não trouxer isso claro para as pessoas vão vir do mercado trazendo a cultura delas para dentro da tua empresa. E quando você se der conta, a sua empresa virou uma colcha de retalhos cultural. Ou seja, você acredita que o time está olhando para um lado e na verdade ele está olhando para outro. E, gente, isso é muito... 99% das empresas que eu atendo estão vivendo desse jeito. Essa empresa que eu falei para vocês, que eu consegui resultados, foi o primeiro ponto que eu entrei, cultura. Os diretores tinham uma visão. Eu vou trazer esse exemplo para ficar mais fácil, porque às vezes quando a nossa empresa é pequena, a gente não consegue trazer tão claro. Mas pensa que os diretores são vocês, ok? Nessa empresa, os diretores tinham uma visão. O CEO tinha outra. E o fundo, que era dono da empresa, o fundo de investimentos, tinha outra. Cada um vendia uma empresa. E eu entrei exatamente no processo de fusão e aquisição e fusão de outras empresas para tornar esse conglomerado um grupo econômico, uma holding. E a primeira pergunta foi: quem nós somos? Qual é a linguagem que prevalece? Como nós vamos trabalhar isso? E enquanto isso não foi definido, eu não consegui trabalhar, confesso para vocês. Por quê? Ficava muito nós contra eles. Lá na operação, no chão de fábrica, o povo ficava brigando, tinha preconceito estadual, e os diretores aqui no Trono Dourado achando que estava tudo lindo, maravilhoso, que todo mundo vivia o que estava pregado na parede. Só que não. Como que eu descobri? Falando com as pessoas, entrevistando um a um, vivendo os setores. É por isso que hoje os meus clientes de negócios, eu vou na empresa. Para quê? Para sentir a cultura, para ver a cultura sendo praticada. Porque cultura é nosso jeito de ser e fazer as coisas. E quando a gente está falando de um grupo econômico, isso impacta muito. E se você não é o guardião de entender, cara, eu não quero essas palavras aqui dentro. Quando for resolver as coisas, é assim, pode ser o que for, fala. A gente resolve junto, mas não minta para mim. Esse é um posicionamento de liderança e de valores também. Valor da confiança, da verdade. Então, isso também é uma coisa que impede a empresa de evoluir e crescer. Então, o resumo é: enquanto você não aceitar o desconforto de que é você que leva a sua empresa para frente e que faz ela crescer, ela não vai crescer. E se você não aceitar que é no desconforto que você vai desenvolver uma empresa milionária, talvez esse jogo não seja para você. O que eu mais vi esse último fim de semana, essa última semana, é que a empresa feita para crescer é uma empresa gerenciada por adultos humildes e funcionais, e não por egos e crianças.
Porque criança não faz dinheiro, criança não lidera, criança não gerencia um negócio. E muitas vezes no seu negócio você está agindo como uma criança, esperando papai e mamãe vir dar as ordens do que você deve fazer. Só que agora você cresceu e como adulto é você que diz para onde você vai. E aí eu vou trazer o contraponto, né? Na nossa vida social, a gente nasce bebê dependendo do colo da mãe e do pai. E chega uma hora que a gente quer autonomia, começa a pegar mamadeira sozinho, começa a querer engatinhar, começa a querer menos colo. Aí a gente se desenvolve, chega na adolescência, a gente entende que tem escolhas, começa a escolher o que a gente quer, o que a gente não quer, a rebeldia. E aí depois a gente vem para a fase do relacionamento. E aí a gente decide constituir família, ou primeiro estudar. Aí é você que vê o que casa mais na sua jornada. Mas você percebe um crescimento e em cada fase dessa você vai olhando o que você quer. Aí eu te pergunto, você decidiu em algum momento romper com os padrões e construir o seu negócio. E aí agora por que você não está olhando o que você quer? Você está nessa fase também. Então no início a sua empresa ainda é um bebê que precisa de cuidado, que precisa que você nutra todos os dias com as vendas, com as ações diárias. Chega uma hora que ela se torna uma adolescente, que ela quer mudar o mundo. E quando isso acontece? Quando você começa a contratar, quando você começa a se posicionar no mercado, a ganhar mais mercado do seu jeito, quando você entende que não precisa ser como todo mundo. Esse é o traço do adolescente, identidade. E aí você amadurece mais na sua empresa. E aí você vê que, cara, não é só sobre contratar qualquer um, eu preciso me posicionar, liderar. É a fase que você escolhe o curso da faculdade ou decide casar. E aí você vai para mais um estágio, você decide se posicionar no mundo como alguém diferente. Casado, né? Que muda a nossa identidade, muda tudo, pai, mãe. Aí na empresa você quer que ela continue a vida inteira do jeito que você fundou. Isso é coisa de criança. Então, o mais importante é isso. A sua empresa, ela vai até onde você evolui. Até onde você evolui em mentalidade, em comportamento, em atitudes, em posicionamento. E só vai crescer o seu negócio quando você entender que é no desconforto que você cresce. E quando você aceitar viver o processo. Porque qual é o ponto? Muitas vezes a pessoa começou hoje a fazer funil de vendas e quer vender amanhã. Começou hoje a fazer controle financeiro e quer amanhã ter milhões na conta. É um processo. Então, o primeiro passo que eu vou deixar para você aqui que o que quebra a tua empresa, eu até anotei aqui para eu falar bonitinho. O que quebra a tua empresa não é falta de vendas. O que quebra a tua empresa é a sua falta de visão. A sua falta de coragem de assumir o risco e pôr o seu negócio no lugar que ele nasceu para estar no mundo. Porque a empresa já nasce próspera. E ela vem para ocupar um lugar no mundo. Resolver uma dor ou problema que existe. E enquanto você está no teu ego, preocupado só em vender, essa empresa não vai evoluir. E aqui, para quem está começando, que não tem ainda uma empresa já mais estabilizada, enquanto você ficar brincando de trocar de produto para vender, você também não vai evoluir o teu negócio. Porque isso também é coisa de criança. Você precisa definir qual é a dor que você resolve no mundo, definir como você vai se posicionar para resolver essa dor e ter o seu produto, porque você não vende você vende um produto. E enquanto você está vendendo você também vai ter dificuldade em vender. Por quê? Porque não é sobre você, não é sobre seus títulos, não é sobre o que você sabe. É sobre a solução e o resultado que você entrega na vida do teu cliente. Afinal, o cliente quer resultado. Ele pode não te falar isso, mas ninguém compra as coisas esperando nada em troca. Tá? Então, esse é um ponto importante. Pra gente finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, joga aqui no comentário que a gente ainda tem um tempinho antes da live fechar. Eu vou deixar aqui uma ação para você fazer essa semana, tá bom?
Você vai avaliar aí o que faz sentido. Bem-vinda, Letícia. Você vai avaliar aí dentro da tua empresa. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham ouvido esse termo, mas eu vou explicar. Você vai olhar para sua empresa essa semana para começar a sair desse limbo do que impede sua empresa de crescer. Você vai olhar para sua empresa e vai definir um horário na sua agenda para fazer esse exercício. Você vai começar a desenhar o seu organograma. O que é o organograma? O organograma é uma estrutura de funções dentro da empresa. Então, você vai pôr assim, quem é que ocupa a cadeira de CEO, de presidente da tua empresa? Você não vai pôr teu nome, você vai pôr a posição. E aí, você vai pôr a posição CEO e do lado você vai colocar tudo que você acredita que é esperado de quem ocupa essa cadeira. Você vai olhar e falar qual é o próximo ponto que eu preciso olhar. Então, vamos pensar o seguinte, uma empresa que está começando precisa ter a presidência, a liderança, vendas, financeiro e operação, que é quem entrega para o cliente. Minimamente isso. Então, você vai desenhar isso aqui, os quadradinhos embaixo da posição do CEO e vai colocar o que você acredita que cada caixinha dessa tem de responsabilidade. Já começamos a mapear melhor a sua empresa. Depois disso, o próximo exercício é quem ocupa essa cadeira hoje. Se você ainda está atuando sozinho, pode ser que a sua empresa ainda seja você ocupando as casas. Só que se você deseja crescer a sua empresa, você precisa olhar para isso e entender qual é a próxima cadeira que vai ser ocupada por alguém. Aí a maioria das pessoas já pensa, não, eu vou pôr alguém no comercial. Preciso te dizer uma coisa. Muitas vezes o comercial é você pôr na cara na rua para vender. Embora o cliente compre um produto e não você, em um determinado momento do negócio, é você a cara da empresa. Então o comercial em algum momento vai ser você que vai ocupar. Talvez nesse momento de passar para alguém uma tarefa, seja aquela mais operacional que te demanda mais tempo e energia e te dá menos resultado. Por quê? Porque a gente precisa ter objetividade e priorização. Então, você vai fazer esse movimento de desenhar as posições agora e depois você vai colocar as atividades de cada posição, as responsabilidades de cada posição. E por último, quem ocupa essa posição hoje. Feito isso, você vai olhar e vai definir qual é o faturamento que você vai bater para trazer alguém para te ajudar. Então, por exemplo, se você ainda não faz 20 mil por mês, eu sugiro que você comece primeiro olhando sistemas para facilitar a tua vida, tipo uma automação, alguma coisa assim. Se você viu que agora o que você precisa está um pouco além disso, porque vai chegar uma hora que vai ir para esse lugar, você vai olhar qual é a primeira posição que você vai trazer. E aí, muitas vezes você vem, não, eu vou jogar tudo na IA, vou mapear o processo e vou jogar tudo para IA. E aqui eu já trago um spoiler. Esse mês de julho, eu vou fazer para vocês um encontro ensinando você a mapear processos para você poder ensinar a IA a desenhar o seu processo. Porque não é só sobre jogar na IA. Se você não souber como desenhar o processo, você vai jogar errado e vai ficar tudo torto. Você vai ter retrabalho nesse movimento. Então, você precisa olhar isso com carinho e com calma. Se você já tem uma equipe mais estruturada e você está olhando e falando, será que é hora de trazer mais alguém? A minha sugestão para você é você avaliar assim, qual é a área que eu preciso melhorar agora resultado? Que se eu trouxer alguém vai me ajudar a alavancar o resultado. Essa é a área que você vai contratar. E aí, de novo, desenhar papel, responsabilidade e depois mapear os entregáveis que você espera que essa pessoa te dê nessa posição, tá? Deixa eu ver aqui o que tem de comentário. Organograma, organizar a agenda. Letícia, isso aí. Vamos lá. Trabalhar essa organização. E aqui, quando a gente fala das questões de casa também, nessa última semana a Sá trouxe isso muito forte para nós. Que assim, muitas vezes
a sua primeira contratação para nós mulheres nem é alguém dentro da empresa, é alguém dentro da tua casa para te ajudar com o serviço de casa, para você ter tempo para pensar, para fazer a gestão do seu negócio, tá? Então toma essa bolada que a gente tomou lá também. Mas o ponto é, às vezes a gente também foge da responsabilidade de olhar para o nosso negócio nos distraindo com tarefas domésticas. Por quê? Porque é mais fácil, a gente domina, a gente conhece e é confortável. Eu vejo todos vocês nesse processo, tá? E aí, Letícia, sobre essa última frase aqui, se você se sente presa no seu próprio processo, é um ponto de vista e uma decisão. Vou te dar de presente uma reflexão que eu ouvi terça, lá na imersão. E hoje no Clube do Livro eu vou falar sobre isso. Se você teve esse insight agora, deixa anotado aí o que essa realidade está tentando me revelar. Tá bom? Isso aí também tem muita resposta aí nesse contexto, tá? Então, gente, é o seguinte, agora você precisa tomar uma decisão. Qual é o próximo passo para o crescimento da tua empresa? Vamos pensar o seguinte, começa com uma decisão. Hoje eu faturo tanto, eu vou crescer a minha empresa em X% no faturamento. Qual é esse passo que você vai dar aí? Porque muitas vezes é a sua falta de visão, comodismo, como a Thaline falou lá no início, que faz com que a sua empresa continue como está. Porque o seu ego prefere o desconforto conhecido do que o desconhecido. Então agora incomoda, agora tá ruim, agora você não quer estar assim, mas o seu ego prefere continuar assim, que ele já conhece, ele já sabe o que esperar dessa situação atual. Então mesmo sendo desconfortável, ele continua assim, ele aceita, porque ele conhece. Mas ele corre do desconhecido, do novo que ele ainda não conhece. Mesmo que a promessa desse novo seja muito melhor. Por quê? Porque ele tem medo do desconhecido. Então você precisa tomar essa decisão de não, eu vou fazer o meu processo acontecer, vou crescer a minha empresa, vou pagar o preço e vou passo a passo. Que o que você precisa lembrar é que você vai viver um processo. E eu gosto muito de trazer o olhar da natureza. Um eucalipto nasce semente. Quando eu jogo a semente do eucalipto na terra, até ele virar aquela árvore gigante, maravilhosa que a gente conhece, existe um tempo. E eu não posso ficar toda hora abrindo a terra para ver se a semente germinou. Eu preciso confiar que a semente vai germinar no tempo dela. E a hora que sai o raminho, eu vi que germinou. E aí eu preciso esperar o processo acontecer. Não adianta ficar correndo atrás da árvore, não adianta ficar gritando com ela, não adianta dormir dia e noite em volta desse raminho. Isso não vai fazer a árvore crescer mais rápido, porque ela tem o tempo dela. Mas, se você regar a terra, se você adubar a raiz, se você cuidar dela, ela vai crescer mais forte. E a chance dela ter... Bem-vinda, Sueli! A chance dela ter um movimento maior é grande. Ainda assim, ela vai crescer no tempo dela. Com a sua empresa é a mesma coisa. Ela vai crescer até onde você enxergar. A semente foi plantada. Agora o seu trabalho é regar a terra, adubar, colocar sol e sombra na medida que ela precisa. No tempo dela ela vai crescer. Só que você é quem cuida dela. E se você ficar chorando, esperneando em volta, essa semente não vai germinar mais rápido. Outro exemplo, só para fechar esse raciocínio. Uma gestação de um bebê são 9 meses.
Não adianta você ficar gritando na barriga da grávida com 4 meses de gravidez que o bebê tem que nascer logo, que ele não vai nascer. Ele não vai virar amanhã e sair. Então, a gente precisa entender isso no nosso negócio e respeitar o processo. Mas estar disposto a viver o processo. Cuidar e regar das sementes, das raízes e do jardim. Combinado? Diz pra mim, gente, antes da gente encerrar aqui, qual foi o principal insight de hoje? Manda pra mim aqui. Qual foi o principal insight de hoje que vocês estiveram aí me ouvindo? E lembra, essa live eu vou deixar no YouTube, tá? Eu vou colocar no YouTube, então daqui a pouco eu publico lá no meu perfil. Tô aprendendo a subir a live, tá? No YouTube. Mas lembra de compartilhar o meu perfil com mais pessoas que você sabe que precisa ouvir sobre esses temas. Porque toda segunda eu vou estar aqui com você, trazendo alguns insights. E se tem algum tema específico que você quer ouvir, me manda no direct, que eu vou fazer uma enquete aqui para ver quem mais precisa, e aí a gente traz aqui para você, tá bom? Boa, Thaline. O principal insight foi visão. Que mais, gente? Que mais vocês tiveram de insight aí? Manda para mim. Quero ouvir vocês, para entender se valeu a pena, qual foi o ponto. E, de novo, se tem algum tema que vocês querem que eu fale específico, manda no direct. Esse tema de hoje, o pessoal do meu grupo de empreendedores trouxe para mim essa pergunta, né? A Marluce trouxe da questão da cultura, por exemplo, e aí eu trouxe aqui para vocês, tá? E se você quiser ficar no meu grupo de WhatsApp também, que é gratuito, me manda um oi no direct pedindo que eu mando o link para você, tá bom? Mas fala para mim aí. Muito bom, que bom, Kelvin, fico feliz. Fico feliz que você gostou. Então é isso, gente, a gente vai junto trocando. Agora bora se preparar para o jogo. Aqui em casa o pessoal já tá tudo olhando para isso. Eu confesso que eu fico ali de tabela. Enquanto o pessoal tá vendo o jogo, eu tô fazendo tricô, tô fazendo alguma outra coisa. Eu não fico fixa na TV, mas eu vou acompanhando também. E eu tô à disposição, então quem quiser saber mais, é só vir aqui no direct me chamar, tá bom? A gente vai trocando e que eu seja contribuição aí para vocês cada vez mais. Fico muito feliz de ter vocês até aqui. Obrigada por estarem aí. E a gente se encontra aí na próxima live na segunda-feira, tá? Quem quiser tema específico, me manda aqui no direct. Um beijo, um bom jogo para nós, gente. Até mais!